Bom dia, igreja! Bom dia! Graça e paz a todos. Amém. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Tá tranquilo o som? Tá calor aí, galera? Sim. Ah, isso aí não tem jeito, né? A gente vai ter que suportar, né? Ribeirão. Gente, bom dia. Meu nome é Vitor. É um prazer poder estar aqui e poder partilhar com vocês algo que Deus tem tocado no meu coração essa semana. Hoje gostaria de falar um pouco com vocês sobre comunhão. Para aqueles que não sabem, esse semestre todo nós estamos fazendo aulas sobre uns aos outros. Esse é o tema do nosso semestre. E comunhão tem tudo a ver com uns aos outros. E alguns talvez até não saibam o que significa comunhão, então hoje nós vamos explicar o que é comunhão, como que isso se embasa biblicamente, e eu gostaria que a gente saísse daqui convictos da importância prática da comunhão. Amém? Amém. Então, antes de mais nada, antes de começar a nossa aula, feche seus olhos, acompanhe comigo em uma oração. Pai amado, meu Deus, obrigado por estar aqui com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado vida, nos entregou Jesus na cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Obrigado, Pai, por esse local de culto, pelas canções que já louvamos ao Senhor, e que agora possamos meditar, Pai, na Tua palavra, naquilo que o Senhor quer nos ensinar, Deus. Que possamos fazer isso com muita gratidão, muita atenção, muita humildade para aprender o que o Senhor quer nos mostrar aqui, Deus, e possamos sair daqui convictos sobre esse assunto de comunhão. É isso que eu te oro, te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito bem, então, para começar, vamos falar então um pouco dessa palavra, comunhão. Ela vem do grego koinonia e ela significa, aqui ó, ter em comum, compartilhar, ter algo mútuo, participação. Então acho que isso aqui era muito importante eu poder mostrar para vocês o que significa essa palavra comunhão, porque muitas vezes no ambiente de igreja a gente ouve falar comunhão, mas o que significa isso? Comunhão não é só a gente estar juntos com as pessoas, é mais do que isso. Comunhão não é só você passar um tempo conversando com as pessoas. Comunhão significa, biblicamente, ter coisas em comum, compartilhar, seja propósitos, valores, seu tempo, seus bens, tudo isso é comunhão. É você participar de algo. Então, toda vez que a gente vê biblicamente essa palavra comunhão, são essas coisas que significam. Significam, então, cristãos unidos, tendo a maior quantidade de coisas em comum, compartilhando coisas entre si, participando de algo maior do que eles mesmos. No caso, o corpo de Cristo, a fé em Jesus, a salvação e essas coisas. E primeiro eu queria compartilhar com vocês por que comunhão é algo tão importante. Esse compartilhar, esse ter em comum é tão importante. Primeiro porque nosso Deus é comunhão. Nosso Deus é 3 em 1. A trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, já mostra que eles têm algo em comum, que eles vivem numa plena unidade, em uma plena união. Então Deus sempre foi, sempre será comunhão. E Ele gostaria que nós fôssemos também comunhão aqui entre nós. Que a gente se tornasse um. Que a gente buscasse ser uns com os outros, compartilhando o máximo de coisas que nós temos. Faz sentido, gente? E a gente vai partir também agora para poder falar um pouco de passagens bíblicas que nos embasam. Da onde que vem a comunhão? Por que nós deveríamos ter comunhão? Beleza, entendi? Deus é comunhão, mas e passagens que podem nos embasar sobre isso? Sobre ter comunhão uns com os outros. E eu queria ler para vocês João
capítulo 17, vai estar aqui no telão, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade. E, basicamente, o capítulo inteiro de João 17 é uma oração de Jesus. Dando um contexto para vocês, Jesus já tinha passado os 3 anos dele com os seus discípulos, andando, ensinando, compartilhando, tendo tudo em comum com os seus discípulos. Mas ele ora agora pela cruz, para que ele possa ir para a cruz. Ele ora para que os discípulos dele pudessem continuar essa missão e fossem protegidos por Deus nessa missão de levar a palavra de Deus adiante. E ele ora também para aqueles que serão alcançados com a mensagem dos discípulos. Então, os discípulos dos discípulos, Jesus está orando. E ele ora por um ponto muito importante: união, plena unidade. Que as pessoas que fossem alcançadas pelos discípulos, e dos discípulos, e assim por diante, tivessem plena unidade, plena comunhão. E é isso que a gente vai ler um pouco agora, aqui. Acompanhe comigo então, João capítulo 17, a partir do versículo 20, diz assim, Jesus dizendo: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, por meio da mensagem dos discípulos, apóstolos, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os enviaste como igualmente me amaste. E os amaste como igualmente me amaste. Basicamente, então, Jesus está orando: Deus, eu oro por aqueles que vão ser alcançados pela mensagem. E eu queria, Deus, do fundo do meu coração, que eles fossem um, que eles fossem levados à plena unidade. Um só corpo. E Jesus ora então por isso. Comunhão e união são coisas que vêm do coração de Jesus. É isso que Jesus está falando aqui. Do desejo mais profundo dele. E é isso que eu queria poder primeiro embasar para nós aqui hoje. Comunhão é algo que vem do fundo do coração de Jesus, do mais íntimo dele. Tenho certeza que Deus planejou por toda a eternidade que nós nos tornássemos um. Faz sentido, gente? E eu queria até trazer uma citação que vai também adicionar a esse ponto, uma citação do Francis Chan, e ele escreve num livro que chama Até que Sejamos Um. É um livro sobre igreja, sobre união, sobre unidade, e tem uma palavra, uma frase dele que eu achei muito interessante para a gente poder meditar sobre. Ele fala assim o seguinte: uma das evidências da obra do Espírito Santo em nós é essa busca e esse interesse pela unidade. Veja só, então, Jesus orou por unidade. E ele derramou seu Espírito sobre nós, para que nós pudéssemos obedecer ele. E veja, se nós então não buscamos unidade, se a gente não busca comunhão, tem algo estranho aí, cara. Tem algo que nós não estamos sendo tocados de alguma forma, ou porque é o nosso pecado que a gente está impedindo isso, ou nós não estamos deixando o Espírito Santo agir sobre nós. Então veja, uma das evidências da ação do Espírito Santo é a busca pela unidade. Busca pela unidade. E nós precisamos buscar isso como discípulo de Jesus. Amém? Amém. Continuando aqui, eu queria fazer uma linha do tempo. Então, antes de Jesus morrer, ele ora pelos seus discípulos em João 17. Ele crê que os discípulos vão ser unidos. Ele morre, ele passa 40 dias com os discípulos segundo Atos, ensinando eles sobre a missão, ensinando sobre o reino de Deus.
Vem Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles, eles pregam corajosamente, batizam pessoas e acontece essa escritura de Atos 2:42 ao 47. Então veja, são algumas semanas depois que Jesus deixou os discípulos. Esse é o relato mais fiel de como deveria ser uma igreja, o relato mais historicamente correto de como a gente deveria agir segundo discípulos de Jesus, em uma comunhão, em uma igreja. Para aqueles que não sabem, eu estou fazendo teologia, estou já da metade para o final do meu curso, e a gente estuda muito essa passagem para entender o que é a igreja, o que é ser igreja e o que é uma igreja ideal. É essa passagem que nos mais ajuda a entender, é o padrão de como a gente deveria seguir. Então vamos ver juntos, a partir do 42, o que aconteceu com os discípulos e como a oração de Jesus agiu sobre eles. Acompanhe comigo então. Atos 2:42 diz assim: eles, os discípulos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Essa passagem, então, diz para nós que depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, aconteceu isso aqui, ó. Essa frase. Uma busca intensa por unidade. Uma busca intensa por partilhar, por compartilhar uns com os outros tudo. A fé, os valores, a vida, a casa delas, as comidas de cada um deles, tudo. Bens materiais para ajudar uns aos outros, plena unidade no Espírito Santo, plena comunhão, pleno partilhar de tudo que eles tinham. Amém. O Espírito Santo estava agindo aqui sobre eles. E tenho certeza que está agindo sobre nós também. Amém. Mas nós temos que crescer ainda um pouco para chegar nesse nível de comunhão que esses discípulos tinham. E a gente sabe que é só através da obra do Espírito Santo que isso é possível. Mas exige uma intencionalidade também. O ponto que eu queria trazer aqui para nós é que é do desejo de Jesus que nós fôssemos unidos. E os discípulos, e o relato mais recente dos discípulos depois da morte de Jesus, diz que eles viveram plena unidade. E sabe, eu queria também trazer mais uma frase que eu acho que esses discípulos de Atos 2 viveram, da qual a gente também deveria buscar viver, buscar fazer. Aldair Queiroz é um pastor, e ele diz o seguinte: existe um aspecto do conhecimento de Deus que só é possível conhecer em meio aos seus irmãos em uma comunidade. Existe um conhecer de Deus que só é possível se você está em comunhão com seus irmãos. Sabe, isso também nos ajuda a explicar que a nossa fé não é só sobre eu e Jesus, eu e Deus, no meu relacionamento, no meu quarto. Meu relacionamento com Deus também passa pelo meu relacionamento com as outras pessoas. Porque veja, se eu não estou sendo tocado pelo Espírito Santo para ter comunhão, tem algo de errado conosco. Algo que a gente precisa tomar cuidado. E veja, está no centro de quem é Deus ter comunhão. Está no centro do desejo de Jesus ter comunhão.
temos que ter comunhão, e a nossa fé não é só sobre nós e Deus. É sobre compartilhar, é sobre como a gente age uns com os outros. Comunhão. E eu queria também continuar trazendo mais uma passagem de Atos ainda. Agora, então a gente vai ver depois de algumas semanas, alguns meses, daquela passagem de Atos 2. Então veja, é um tempo cronológico. Jesus morreu, ressuscitou, passou com os discípulos, o Espírito vem, tem Atos 2, algumas semanas se passam, e aqui estamos em Atos 4. Pode ser algumas semanas, alguns meses, ou até alguns poucos anos. Mas olha o que diz. Diz que os discípulos de Jesus tinham uma só mente e um só coração. Vamos ler junto? Diz assim então, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Essa frase, a primeira, que me chama muita atenção. Da multidão dos discípulos, uma era a mente e um era o coração. Veja, eles estavam plenamente obedecendo ao que Jesus tinha dito. Plena unidade. E aqui a gente vê essa formação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só, com a mente sendo guiada por Jesus. O que eles estavam vivendo? Uma só mente, um só coração. Coração de quem? Mente de quem? De Jesus. Uma plena unidade de quem Jesus era. Eles eram como Cristo, só que coletivamente. É muito bonito isso e complexo a gente entender a igreja. É um pouco até difícil, mas é basicamente ser igreja, é a gente ser o corpo de Cristo e fazer as obras que Jesus faria, coletivamente, não só individualmente falando. E esses discípulos estavam vivendo isso. Então eu queria poder trazer essa linha do tempo, e quando a gente vai para os outros livros da Bíblia, a gente vai ver essa unidade sendo estabelecida e continuada. União, comunhão é algo muito importante para Deus. É caro, custou a morte de Jesus. Então veja, se é o Espírito que traz a unidade para nós, precisou Jesus morrer na cruz para que o Espírito viesse e que a gente pudesse ter plena comunhão com Deus e uns com os outros. Comunhão é caro para Deus. Comunhão custou a morte de Jesus. Faz sentido? Amém. Eu queria trazer mais uma frase de um livro que chama Verdadeira Comunhão, de Art Katz. E essa citação traz um ponto que eu queria poder que a gente avaliasse no nosso coração hoje individualmente. Cada um pudesse olhar para o seu coração e pensar nessa frase. Ele diz assim no livro dele: atualmente, a maioria das comunidades é apenas um ajuntamento de individualidades. Sentamos lado a lado, mas não estamos unidos no sentido bíblico da palavra. O que ele quer trazer com isso está totalmente relacionado com esse versículo. Os discípulos deveriam viver uma só mente, um só coração, um propósito, um compartilhamento intenso e profundo. Mas o que a gente vê nas igrejas atuais, e muitas, eu não quero generalizar, mas a gente vê em muitas igrejas, com certeza, é esse ponto de que muitas vezes a gente só vem para sentar no culto, assistir uma pregação e ir embora. Ou a gente vem para igrejas em casa, ou para alguma programação de igreja, senta, ouve, participa e vai embora. A gente está com os nossos próprios planos, os nossos próprios desejos, e na verdade isso aqui vira só talvez um espetáculo, uma aula passageira, algo que a gente não está verdadeiramente unido. E então isso é muito sério.
Sabe, esse autor ele vai falar que isso é tão sério que na verdade isso é pior do que você não vir. É pior estar aqui e não ter o mesmo propósito, ser uma unidade, do que você está lá fora. Porque veja, você está se enganando. Jesus espera que nós sejamos um com Ele e uns com os outros. E como que isso se aplica para nós como igreja hoje, né? Eu queria poder trazer algo mais prático. Veja, nós sonhamos, oramos, determinamos que esse semestre, nosso objetivo como igreja seria uns aos outros. Se por acaso algum de nós ou alguns de nós não está unido com isso aqui, tá de certa forma num ajuntamento de individualidades. Se cada um está fazendo o que quer, o que pensa, a gente não vai estar unido como corpo. E eu sei que a gente não vai conseguir atingir todas as coisas que a gente gostaria, mas a gente precisa focar em algo e crescer em algo, depois a gente cresce em outra coisa, cresce em outra coisa. Como igreja, esse semestre a gente gostaria de crescer como uns aos outros, comunhão, compartilhar, abrir nossas casas, ter mais tempo com as pessoas, amar as pessoas, ver as necessidades de cada um aqui, poder acolhê-las. Esse é o nosso objetivo desse ano. Sabe, eu oro para que todos nós aqui estejamos unidos com esse plano. Não só unido de cabeça, beleza, mas unido de corpo, mente, coração. De coração unido com isso. E que tenho certeza que isso vai fazer a gente atingir grandes objetivos, impactar muitas vidas com isso. Faz sentido, gente? Olhe para o seu coração. Veja se você está aqui só como um ajuntamento de pessoas, ajuntamento de individualidades. Ou se você está aqui realmente porque você está unido, quer estar unido. E eu queria poder trazer 2 pontos também para nós refletirmos. 2 pontos que podem ser inimigos dessa comunhão, desse compartilhar uns com os outros. E a primeira delas é idolatria do trabalho. Sabe, muitas vezes, então, a nossa individualidade, ela faz a gente focar muito no nosso. É o nosso trabalho, é a nossa faculdade, é a nossa carreira que mais importa, e a gente vive para isso, vive por isso. A gente deixa relacionamentos até de família por conta disso, relacionamentos dentro da igreja por conta de trabalho, e isso é danoso então para a comunhão. A individualidade é danoso para o coletivo bíblico que Deus quer criar em nós. Então, também tem um ponto que a gente pode aplicar, e eu fiquei pensando sobre isso, idolatria do trabalho, que muitas vezes isso também pode significar o seguinte: nós, aqui como igreja, nós buscamos fazer um monte de coisa. Eu lavo banheiro, eu limpo não sei o que, eu sirvo com isso, eu sirvo no ministério X, Y, Z, recepção, é nova geração, eu prego, eu canto, e aí a gente se enche de trabalho. E a gente não tem tempo para estar com as pessoas. Cara, se comunhão é algo tão importante para Deus, estar um com os outros, estar unido, amar as pessoas, é tão importante para Deus, a gente deveria repensar até a quantidade de trabalho que a gente pega para que isso não sobrecarregue a nossa agenda. Isso eu percebi em mim, percebi ano passado, então eu falo por experiência própria. Às vezes a gente olha para a nossa agenda e fala, mano, não dá para a gente ter comunhão, não dá para a gente ter tempo com o fulano ou ciclano. Olha a minha agenda, eu faço isso aqui para a igreja, 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 e às vezes a gente está com um péssimo hábito só de trabalhar, que às vezes é até mais fácil para nós do que ter comunhão com as pessoas. Então eu queria que você pudesse pensar nisso. Será que a idolatria, você está, um inimigo da sua comunhão com as outras pessoas tem sido trabalho? E aqui de novo, trabalho do seu emprego, ou pode ser trabalho no sentido da sua faculdade, da sua carreira, ou trabalho de muitas tarefas que não te possibilita estar com as pessoas.
é importante ter um equilíbrio. O trabalho é importante, tanto o seu emprego, quanto o seu servir na igreja com alguns trabalhos, mas também comunhão é um assunto precioso para Deus. E um não pode sobrepor o outro. No plano de Deus, cada uma dessas coisas tem o seu próprio lugar equilibrado para acontecer. Um próximo ponto que pode ser um inimigo da nossa comunhão é um egoísmo / preguiça social. Então veja, muitas vezes o que está afetando essa individualidade nossa e o que está fazendo a gente não buscar comunhão é um conforto próprio nosso. Cara, eu quero só pensar no meu, é no meu tempo, é no meu descanso, é nas minhas tarefas, nas minhas atividades. E também tem crescido muito na nossa geração uma preguiça social. Sabe, a gente vê isso a rodo, seja presencialmente, seja na internet, um posicionamento de fobia social, de preguiça social. As pessoas cada vez menos querem estar juntas umas com as outras. Elas fogem de convívio, elas fogem de conversas difíceis, elas fogem de comunhão e conversas com as outras pessoas. A gente vê isso cada vez maior. E isso é reflexo da nossa sociedade. Nossa sociedade pós-moderna, ela está olhando muito para o individual. É uma competição louca, né? A gente está competindo um com o outro, então eu tenho que dar o meu melhor para conseguir um emprego. As pessoas que estão no meu trabalho, muitas vezes, elas são meus inimigos, meus adversários, que eu tenho que competir. E essa mentalidade nos leva sempre para um individualismo. Pensar só no nosso. E muitas vezes isso gera egoísmo, isso gera essa preguiça social, essa fobia social. E veja, eu não estou querendo descartar também que muitas vezes nós temos que ter descanso. Nós temos que ter um tempo próprio para nós, para descansar. Mas, de novo, cada coisa tem o seu devido lugar. O ponto que eu estou trazendo aqui é que muitas vezes a gente não tem nenhum convívio, nenhuma comunhão com as pessoas, e essa pode ser a causa. Ou idolatria do trabalho pode ser a causa. Eu não estou falando de alguém que está já se doando por isso, por essa área, e tem que fazer mais e mais e mais. Não estou falando de excesso aqui, eu estou falando de falta, algo que não está tendo, né? Então cada um deve avaliar a sua vida, pensar em si mesmo nesse ponto, né? Sobre o que talvez tenha atrapalhado a sua comunhão com as outras pessoas. Amém? Amém. E tem um pastor da nossa igreja, ele é um mestre, ele dá muitas aulas a mundo afora, e ele fala um ponto muito interessante também para nós, sobre esse ponto de comunhão. Ele fala o seguinte: provavelmente se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, teriam muito mais versículos exortando sobre egoísmo, individualismo e sobre estar junto como irmãos, do que outros problemas da igreja. A gente sabe então que a Bíblia é um reflexo, lógico, de todos os problemas humanos, mas também algumas coisas muito específicas daquela cultura, de uma cultura de 2000 anos atrás. E o Ed Anton, ele traz que talvez se a Bíblia fosse escrita hoje, provavelmente existiria muitos versículos falando: cara, deixa esse individualismo de lado, cara, tem uma visão equilibrada sobre o seu trabalho, tem uma visão equilibrada sobre pensar só em si mesmo, tenha comunhão com as outras pessoas, isso é importante para você se conectar com Deus, é um dos aspectos que você conhece Deus mais, é através da comunhão. Muitas exortações como essa, porque o problema do individualismo ele ficou maior conforme a gente está se aproximando de uma sociedade pós-moderna e cada vez mais individualista e competitiva, né? E queria trazer algumas aplicações finais para nós, para a gente poder pensar então o que tudo isso quer dizer para nós, o que esses versículos quiseram dizer, como a gente pode aplicar eles na nossa vida. Então eu queria trazer algumas considerações práticas para nós aqui agora. E a lição número 1 que eu queria trazer
é que comunhão é um desejo de Jesus para nós. Por isso, ela é central e indispensável na vida cristã. Então veja, de novo, não tem como a gente negociar com Deus. Ah, Deus, eu faço vários outros trabalhos, várias outras coisas, então tudo bem eu não ter comunhão. Não está certo isso. É indispensável para a vida cristã que tenhamos comunhão. É um assunto caro, levou à morte de Jesus. Então nós precisamos acabar com essa ideia, essa convicção de que a nossa fé é só sobre nós e Deus. É também sobre eu e Deus. E é sobre nós também com Deus. Segundo ponto que eu queria trazer: comunhão tem profunda relação com a natureza de Deus e com o fato da igreja ser o corpo de Cristo. Então veja, comunhão é importante porque Deus é comunhão, mas também porque nós somos o corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo precisa ser unido em uma só mente, em um só coração, em um coração de Cristo. Ponto 3. Comunhão é ter a centralidade em Cristo. Comunhão é ter em comum a mente e o coração de Cristo. Então veja, a gente não deveria ir para e ter comunhão com as pessoas com um pensamento: eu vou fazer isso porque a igreja está mandando eu fazer. Eu vou fazer isso porque o Vitor falou lá na frente que é importante fazer comunhão, que é obrigado a fazer comunhão e estar com as pessoas. Não. Nós fazemos porque nós entendemos a obra de Jesus na cruz, e essa obra vem acompanhada do Espírito Santo sobre nós, e que faz a gente ter a mente e o coração de Jesus e querer ter comunhão uns com os outros. Amém. É ter centralidade em Cristo. Nós estamos uns com os outros porque Cristo morreu na cruz por nós, porque nós temos o perdão dos pecados, porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós, porque nós temos uma vida depois dessa aqui em plena comunhão com Deus e uns com os outros. Amém. Centralidade em Cristo Jesus. Comunhão não é estar com pessoas, comunhão é ter centralidade em Cristo. 4. Precisamos ter não só uma união de corpo presente, mas uma união de propósitos. Como eu disse, vai ser muito importante isso para nós. Se nós aqui passarmos um plano para a igreja, cara, vamos focar esse ano uns aos outros. Eu encorajo a igreja para a gente, todos nós, a gente pegar esse plano também para nós, um plano de vida para nós, e a gente ser unido como corpo de Cristo, e não estar aqui só como individualidades, cada um com o seu propósito, seu objetivo. Precisamos ter também, então, um compartilhamento dos nossos propósitos. 5. Precisamos criar a consciência da necessidade de comunhão. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos criar a convicção em nós, sair daqui convicto de que precisamos ter comunhão. Comunhão é necessária. E comunhão não é sobre, nossa, Vitor, mas a minha personalidade, eu sou introvertido, Vitor, eu falo pouco, Vitor, eu sou tímido. Gente, a gente está sendo transformado exatamente em Cristo Jesus. Não é sobre a minha personalidade ou a personalidade de cada um aqui, é a gente se parecer com Jesus. É isso que é o Evangelho. Amém. A gente se assemelhar a Jesus, como Ele viveu, como Ele andou. Então veja, muitos aqui poderiam dizer, nossa, mas eu tenho problema com a minha parte sexual, nossa, eu tenho problema com mentira. E o que a gente ia fazer? A gente ia falar, tudo bem, pode mentir então? Tudo bem, você tem problema com, não sei, falta de honestidade no seu trabalho, tudo bem então, já que é da sua personalidade isso. Não é sobre sermos nós, é agora a gente ser como Cristo Jesus. Amém. E andar como Ele andou. Então, eu sei que é difícil, e é inclusive o próximo passo. Fazer comunhão, ser uns com os outros, vai exigir intencionalidade.
Então, se você tem dificuldade com isso, vai exigir um pouco mais de treino de você, vai exigir um pouco mais de disciplina de você, mas está tudo bem. Cada um aqui tem a sua área que precisa crescer, tem a sua área que precisa se desafiar mais, e vai precisar de disciplina também. Um ponto de comunhão para alguns é só o ponto que talvez, como eu disse, dá mentira para outros. É um ponto de ser intencional e de se parecer com Jesus e moldar o caráter de Jesus. Amém? Amém. Gente, são essas coisas que eu queria poder passar para nós, para a gente criar a convicção de que comunhão é importante, vem de Jesus, do coração dele. Os discípulos do primeiro século viviam isso, e nós também deveríamos viver como uma ação do Espírito Santo em nós. Não está certo a gente estar aqui como igreja como só um ajuntamento de individualidades, e pensando só no nosso, e não pensar no compartilhar, estar junto, ter comunhão uns com os outros. Amém? Amém. Amém.